mas como tem a parte histórica, cultural, o que você acha que poderia, assim, agregar à lei? Vamos aproveitar aqui que o vereador Eliomar Coelho está presente, né? O que você poderia propor, assim, num primeiro momento, né? Depois a gente pode fazer outros debates, outros seminários, sim, só com esse tema. Bom, como eu estou falando, como eu disse, né, essa proposta legal aí, né, ela está contemplando, me parece, apenas o aspecto físico da construção, né? Eu acho um pouco difícil você fazer aqui uma relação, numa relação que quer preservar a segurança pública. Nós aqui tratamos de segurança pública. Aqui não estamos tratando de patrimônio cultural a ser preservado. Como fazer essa relação, essa ligação entre a segurança pública e o patrimônio? Agora, eu também queria deixar bem claro uma coisa, alguém já me perguntou isso. Ah, mas o pessoal que vai fazer avaliação de bem tombado tem que ser diferente. Não. Eu considero que qualquer engenheiro, dependendo da situação do monumento, poderá, for uma ponte, por exemplo, for um viaduto, for um problema de uma estrutura metálica e de corrosão, coisa dessa ordem, o engenheiro metalúrgico, o engenheiro civil, o engenheiro até da área de preservação paisagística também, um agrônomo, qualquer profissional da nossa área, engenharia, arquitetura e agronomia, poderá fazer esse tipo de laudo. Não quero, sendo desta área, eu não quero entender, não posso entender que apenas as pessoas que trabalham com patrimônio vão poder fazer isso. Primeiro que eu ia mexer com todo o mercado de trabalho. E ninguém se forma em patrimônio cultural, você se forma em arquitetura ou se forma em engenharia. Então, deixa bem claro, e cada um na sua vida profissional vai para um lado, vai para o outro. Eu fui para alguns lados e depois fiquei nesse, estou terminando nesse. Quer dizer, então, é necessário que você entenda isso. Então, qualquer profissional pode estudar, pode conhecer, pode chamar colegas de mais experiência e fazer esse laudo. Não há nenhum problema. Agora, esse laudo tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque eu me lembro que nós estamos no patrimônio naquela ocasião, nós fizemos uma ficha, toda vez que nós fôssemos demolir um edifício do Rio de Janeiro, a prefeitura fazia uma ficha, o Carlos não está aí, não sei se ainda estão fazendo isso hoje, uma ficha em que nós estabelecíamos indicações sobre o monumento, sobre o edifício, né? Indicações que não eram meramente a estrutura de alvenarias, de concreto, telhado de madeira, não de concreto, não era isso. Era realmente, trata-se de um edifício de gosto tal, não sei o quê, feito na época tal. Era uma apreciação cultural do edifício, né? De história da arquitetura, né? E uma pequena fotografia, isso virava arquivo, né? Eu não sei se nessa vistoria fosse importante também se trabalhasse com a imagem, porque eu não posso trabalhar com cultura sem a imagem, não é isso? Então, esse laudo tivesse também uma pequena indicação, hoje com todos os processos aí de internet, de fotografia, tudo isso, isso é muito simples, você fotografa aqui em Niterói, em Nova Iguaçu, ou em Paris, estão vendo a minha foto. Então, fazer uma abordagem também desse tipo, a imagem. A imagem vai expressar muito bem tudo isso. E essa vistoria, não é aquela vistoria, gente, não é aquela vistoria, uma trinca na parede, é 45, não é isso que eu estou falando. Quando eu trabalhar com bem tombado, ou melhor, com bem preservado, então eu teria uma situação especial para isso. Não apenas o problema da estabilidade da construção, das instalações mecânicas ou elétricas, etc. Então, não apenas isso. Também teria uma visão da imagem da edificação. E, de pronto, eu penso em poderia dar essa sugestão apenas, né? Certamente os nossos colegas todos reunidos, cada um com a sua experiência de vida, de profissionais, cada um vai dar uma ideia e talvez você possa chegar a uma legislação muito boa para isso, né? Sem a menor dúvida. Bom, eu vou perguntar para o Foster, né, a mesma coisa, aproveitando a presença aqui do vereador Eliomar Coelho, se ele poderia dar uma sugestão com relação à lei de autovistoria, mas focando nos imóveis tombados, preservados, inseridos em APAC, uma forma de diferenciar isso nos laudos, né, já que eles são importantes.
Bom, eu acho o seguinte, eu até tinha preparado um PowerPointzinho curto, eu não sei se vai dar tempo, Cátia, eu te mostrar, vai dar tempo de mostrar o PowerPointzinho curto sobre esse assunto? Pode. Então, mas antes, só para responder a tua pergunta, eu digo o seguinte. Todo mundo aqui já falou, tanto no painel anterior como agora nesse painel, está esquecendo da Constituição Federal. A Constituição Federal tem um artigo de 1988 que fala que nós todos somos fiscais, nós todos mesmo, do patrimônio cultural. Tem um artigo constitucional, uma cláusula constitucional que fala que nós todos somos fiscais da cultura. Então, se alguém chegar e olhar e passar na rua, e olhar um bem tombado sendo degradado, ele tem todo o direito de chegar na delegacia de polícia ou chegar na delegacia mais próxima do IFAM ou do INEPAC e apresentar uma denúncia. Isso as pessoas estão se esquecendo. Eu não sei por que estão se esquecendo. Quer dizer, existe toda uma legislação especial. Segundo, o Decreto-Lei 25, até eu falo dele aí, no PowerPoint. Então, nesse negócio da legislação, depois eu mostro no PowerPoint, que é curtinho e tal. O que eu acho apenas na lei de autovistoria, tal como ela foi colocada no município, é que no caso das reformas, deixar um parágrafo, uma coisa assim, um artigozinho pequeno, lembrando que no caso dos imóveis tombados e preservados, as reformas deverão obrigatoriamente passar pelo crivo das entidades da cultura, as instituições culturais que esteja o imóvel afeto, tá? Eu vou mostrar por que no PowerPoint. Pode ser o PowerPoint rapidinho? Bom, para essa ocasião eu preparei um PowerPoint rapidinho aqui, que é a autovistoria em imóveis antigos e tombados. Isso aqui eu falei na primeira parte, que pelo relatório do IBAP, que foi feito em cima de todos os acidentes prediais acontecidos em São Paulo durante um período, 2/3 é falha de manutenção e uso, 1/3 por anomalia construtiva, foram os acidentes que aconteceram. E que dentro dessa amostragem, a maior parte se deveu à estrutura, tá? E um pouco também à fachada e também por causa de telhado. Então, o que causa, estatisticamente comprovado, que o que mais causa problemas de queda ou de acidentes em edifícios e prédios é a estrutura, em primeiro lugar, depois a fachada, depois o telhado. Muito bem. No caso, por esse trabalho, fica claro que a gente deve cuidar da estrutura, nas nossas vistorias, do revestimento e esquadria das fachadas e dos telhados dos prédios mais antigos para podermos atestar sua segurança e bom desempenho com a devida confiabilidade técnica. Senão, podem acontecer problemas muito sérios, como nesse casarão aí, ó. Aí, ó. Ele é tombado pelo Estado, tá? Ou esse aqui, desabamento de sobrado no centro de São Paulo mata uma pessoa. Foi em fevereiro deste ano, tá? Aqui no Rio de Janeiro, sobrado que desabou ali na Rua do Lavradio, esquina com Rua da Relação. Também com vítimas. Teve um aqui, na 1º de março, estavam reformando, fazendo um restaurante na Loja Terra, que alguém cortou, fez uma besteira braba. E desabou feio, morreu um casal. Era um hotel, morreu um casalzinho que estava lá em cima, coitado. Incêndios também destroem muito o patrimônio cultural, né? Isso até foi dito na primeira parte por aquele arquiteto da prefeitura. Então, o que diz o decreto do município? O decreto diz no artigo 8º que a fiscalização do cumprimento da obrigação prevista nesse decreto pelo órgão competente será feita por amostragem, considerando prioritariamente, e entre as prioridades está a idade da edificação e áreas de proteção de ambiente cultural. Então, quer dizer, é uma das prioridades os prédios
mais antigos e preservados e tombados dentro do decreto do município, tá? Agora vamos ao decreto-lei 25 de 37, que o professor Olínio falou que não estava regulamentado. De fato, não está. Então, tem uma série de portarias do IPHAN, tem resoluções, a área de entorno já mudou, era uma portaria, agora já é outra. Já volta e meia muda ao sabor do Conselho Consultivo. Do superintendente. Não, o superintendente regional pode fazer interpretação criativa. Né? Vamos falar o português, claro, interpretação criativa, mas depois o Ministério Público vai gadanha o cara. É o que está acontecendo. Né? Que é o que está acontecendo, está respondendo o processo, vai ter que devolver dinheiro, vai ser um inferno para o cara. Tá? E o que acontece? Eu também, aqui entre nós, professor, eu fui contra o tombamento do Maracanã. Aí, o nosso colega, você sabe quem é, e eu também, resolveu tombar o Maracanã em 2000. Passou pelo Conselho Consultivo do IPHAN. Quem não sabe, o Conselho Consultivo do IPHAN é o órgão máximo do patrimônio histórico no Brasil. É feito por notáveis, arquitetos e intelectuais e artistas notáveis que decidem se um bem vai ser tombado ou não. Muito bem. Decidiram tombar o Maracanã. Fizeram um erro. Aquilo é um imóvel que está em uso e da década de 50, que não tem nenhuma particularidade especial, a não ser que teve aquele famoso chute do uruguaio que tirou a Copa da gente, entendeu? Em 1950. Então, quer dizer, não tinha nada que realmente representasse como arquitetura especial ou como monumento histórico, a não ser a derrota de 1950 na Copa, para o Uruguai. Então, não sei por que tombaram aquele negócio. Aí vai, agora, o certo seria esse superintendente ter feito uma consulta e criar a figura do destombamento do Maracanã para então poder ser feita a reforma. Isso seria o certo. Mas não, como não foi feito, está respondendo o processo. Bom, o decreto-lei 25, no artigo 1º, fala da que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional e o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. No parágrafo 1º, fala que os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional depois de inscritos separado ou agrupadamente num dos 4 livros de tombo de que trata o artigo 4º. E os 4 livros de tombo existem, sendo que um deles está em desuso. Tá? É só basicamente o artístico, é o etnográfico paisagístico e o arqueológico, né? E o... Os artes aplicadas está praticamente... Só tem 3 ou 4, ou meia dúzia de coisas. São as coleções. Não, mas só isso já parou, já ninguém mais bota nele. A gente bota só nos outros 3. É o histórico, o artístico e o paisagístico, etnográfico e arqueológico. Tá? Arqueológico, etnográfico e paisagístico. Bom, aqui também diz no artigo 6º que o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará voluntário ou compulsoriamente. No artigo 8º, que proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. Tá? Então, uma intervenção do Estado no direito à propriedade. Por uma razão pública, que é de manter a memória do passado. Tá? E os exemplos também do passado. Agora, vamos lá. No artigo 19, tem uma coisa que pouca gente sabe. Que o proprietário da coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Então, o que eu queria dizer é que a essência da autovistoria está no Decreto-Lei 25, aí no artigo 19. Isso aí o que é? É a autovistoria, meu Deus do céu. Não é? Bom, mas aí tem o parágrafo 1º que diz o seguinte, 2 pontos.
Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las a expensas da União, devendo as mesmas rendidas dentro do prazo de 6 meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. Quer dizer, se o cara, na auto-vistoria dele, diz, olha, eu tenho que fazer isso, senão o troço vai cair. E não faz, porque eu não posso fazer, porque eu não tenho grana. Em tese, a União deveria entrar, né, com o dinheiro para ajudar na obra do particular, para manter o bem público. Quer dizer, o bem de interesse público, tá? Isso pouca gente sabe. A falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. Também pouca gente sabia disso aqui, ó. No parágrafo 3º, uma vez que verifica haver urgência na realização de obras de conservação e reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa e projetá-las e executá-las à expensa da União, independentemente da comunicação a que alude esse artigo por parte do proprietário. Quer dizer, aqui está o poder de polícia, inclusive, da União Federal, em cima do bem tombado nacional, tá? O rapaz aqui antes falou que no municipal não tem esse poder de polícia, mas está aqui no Decreto-Lei 25 para os bens tombados em nível nacional. Esse aqui, por exemplo, é um bem tombado em nível nacional em que aconteceu um princípio de desastre. Esse é o claustro do Convento de São Francisco, na Bahia, perto do Terreiro de Jesus. É um monumento nacional, a Igreja de São Francisco, todo mundo conhece, aquela toda de ouro, como falam, por dentro. E o claustro começou a ceder aqui à fundação, nessas colunas, tá? E começou a partir. Segundo me disseram, foi uma caixa de água pluvial que puseram por aqui que teria começado a assorear a fundação de pedra. Muito bem. Aí interveio a secretaria de lá, da Bahia, e fez essa gracinha aí, ó. Fez isso aí, em tijolo, a parede. Está bonito, né, Aurélio? Não está bonito o tijolo, a parede? Foi feito por um profissional de grande nomeada, baiano, né? Isso, né? E o IFAM permitiu que fizesse isso. Né? Pois é. E o que acontece? Também nesse monumento incrível, conseguiram fazer um arremedo de restauração com caco de troço que está fora do lugar, como se vê aqui. Isso são profissionais, o arquiteto que nem eu e você, que fez essa bodega aí, cara. Eu chamo a atenção porque eu considero esses azulejos, eles têm uma história, eles têm um segredo interno. Eles são uma obra aberta, como é a Divina Comédia ou o Fausto de Goethe, está nesses azulejos, nas histórias que eles contam. Tá? E eu acho que alguém conseguiu, estava com raiva da vida e resolveu acabar de arrebentar aqui com esses azulejos. Tá? Então, o que eu acho importante? Que as vistorias em imóveis pertencentes ao patrimônio cultural devem ser feitas por profissionais que conheçam a estética, os componentes estruturais e os materiais e revestimentos da época. Senão, pode acontecer problemas sérios, como o que apresentamos nos slides anteriores. A pessoa tem que saber que não se pinta uma igreja barroca do século XVIII com souvenir. Tá? Não deve passar um reboquete para tapar buraco de parede que foi feita com caiação, entendeu? E adobe, que vai sair besteira. Então são coisas assim que eu acho importantes, que apenas haja um lembrete na lei, entendeu? Que esse tipo de restauração envolve um certo conhecimento que pode ser de arquiteto e de engenheiro. Conheço excelentes engenheiros que tem firmas de restauração de imóveis tombados. Eu não acho isso seja obrigatoriamente só de arquiteto. Tá? Tem engenheiros que sabem fazer isso muito bem. Até que tem engenheiros que gostam. É isso que eu acho mais importante. Você ter amor pelo aquilo que você trabalha.
Você tem que ter amor de saber como é que fazia uma taipa de pilão no século XVII. Entendeu? Você saber como é que fazia um tijolo de adobe. Entendeu? Ou então, como faziam aquelas trançadas do pau a pique. E saber como é que você vai trabalhar com isso, com material de hoje, para manter isso em pé. Né? A Casa Bandeirante do século XVII, lá em São Paulo, infelizmente, a taipa de pilão daquela época está perdida a tecnologia. Durava 300 anos a taipa de pilão da Casa dos Bandeirantes. Hoje fazem taipa de pilão que não dura 2 anos. Tinha algum borogodola na mistura que ninguém sabe mais qual foi. Mas vamos assim, são coisas desse tipo que eu acho importante que esse modelo de legislação preservacionista também passou a ser adotado nas décadas mais recentes por muitos estados e municípios. Eu pulei aqui esse slide, espera aí. Não, é isso mesmo. Essa legislação do Decreto-Lei 25 também passou a ser adotada por estados e municípios mediante leis e decretos regionais e suas secretarias de cultura. Isso ocorre quando há interesse em preservar imóveis de importância local que não estão abrangidos nas diretrizes do tombamento do Conselho Consultivo do IPHAN. Tá? E, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, com a Lei número 506 do Corredor Cultural, vigente desde 84 no centro da cidade, essa preservação em relação ao conjunto de imóveis antigos ficou institucionalizada na parte central do Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui desse tipo de sobrado, do início do século XX. Vamos. Essa nova postura segue a Carta de Veneza, de 64, que fala no seu artigo 1º, que a noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural, que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende não só as grandes criações, mas também as obras modestas que têm adquirido com o tempo uma significação cultural. No início, na época de Rodrigo Melo Franco de Andrade, havia, da parte do Patrimônio Histórico Nacional, a eleição do período barroco, colonial e neoclássico como o que deveria ser tombado. Não se tombava imóvel eclético, você sabe disso, né, Olinho? Naquela época, no início do primórdio do IPHAN, não se tombava imóvel eclético porque era... Pecado. Hã? Pecado. Pecado. Pronto, falou a palavra. Pecado. Pecado. Um Art Nouveau, então, nem pensar. Né? Um Art Nouveau, nem pensar. Entendeu? Então, se era projeto Arquimedes Memória, então é que estava fuzilado, não tombava mesmo. Ele sabe disso. Ele foi meu professor da faculdade, ele me passou... Não espalha, né? Mas não. Então, agora, com o tempo, e a partir dessas cartas patrimoniais mais novas, aquele princípio geral do Rodrigo Melo Franco e dos primórdios da preservação no Brasil mudaram, passaram também a abranger imóveis de outros tipos de corrente arquitetônica e de importância, entendeu? Bom, daí nascendo nessas décadas mais recentes a criação das APACs, como, por exemplo, e decretos correlatos, como esse aqui do Corredor Cultural no centro da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Com o desenvolvimento urbano e a progressiva aceitação das leis de preservação de edificações antigas pelo público, esses imóveis especiais passaram a ter crescente participação no mercado, o que é bom para todos. No exato momento em que você tem um imóvel antigo, que é simpático, tem uma arquitetura de época, e você coloca um restaurante de época e tudo mais, você começa a ter uma interação com o mercado, entendeu? De imobiliário e o mercado, de um modo geral, que mantém esses bens vivos. Isso é o mais importante, você manter... Não é ficar aquela coisa numa redoma, entendeu? Você tem que ter o bem preservado,
continuando a atuar na cidade como um bem vivo, um bem que tenha utilidade, que seja bem apreciado pela população. Isso é que é o básico de você ter, é o jogo da cintura da coisa. Você, na legislação, você tem que manter a interação do bem tombado com a vida das pessoas que estão vivendo o momento presente. É isso que é importante, tá? E com isso tem correspondido no Rio de Janeiro, a restauração de prédios tombados aumentou em 30%, e isso foi em 2011, em meados de 2011, tá? E mesmo se tiverem área construída menor que 1.000 metros quadrados, devem passar por auto-vistoria se estiverem debruçados sobre a calçada dos logradouros públicos e com mais de 2 pavimentos, como é o caso desse aqui, por exemplo, tá? Bom, era essa a minha intervenção. Passa o primeiro aqui, só o primeiro. O primeiro, aquele quadro do IBAP, anomalia construtiva, Excelência, por exemplo, o cara projetou errado a estrutura, entendeu? Ou pegou e botou concreto fraco. Esse é o caso do Sérgio Naia, pô, entendeu? Entendeu? Aí é anomalia construtiva. Entendeu? É aí. Tem muito, hein? Tem muito. Tem cimenteira que está apertando no concreto para vender e vender mais barato. Tem prédio novo aí que... tem que tomar cuidado, tá? Bom, mas era isso que eu tinha falado. Boa tarde a todos. Bom, eu queria agradecer a brilhante palestra do Foster também. Quero acrescentar que ele ganhou um prêmio internacional de avaliação de imóveis patrimônio histórico. Concorreu com vários peritos do mundo todo, num congresso em Miami. E o Foster também é sócio do Clube de Engenharia e está sempre colaborando em todas as matérias ligadas à perícia, à arquitetura, à parte construtiva. É um colega muito trabalhador aqui da casa. Agradecer também ao vereador Eliomar Coelho, que também vai fazer as considerações, que eu vou passar a palavra para ele. Eu queria citar também a presença aqui do chefe da divisão de urbanismo, a DUR, nosso colega querido Milton Lima. Pode ir. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o que existe por parte da Prefeitura do município do Rio de Janeiro é um decreto. E nós precisamos fazer uma lei. Até porque decreto, qualquer prefeito que entrar pode dizer que ele não vale nada e jogar ele para o alto. A lei não, é um negócio complicado. Como nós estamos exatamente nessa fase, digamos, de elaboração legislativa, exatamente acolhendo aí as várias opiniões, então eu acho que nós estamos no tempo certo para tentar construir de forma coletiva exatamente a lei que a cidade do Rio de Janeiro precisa. Com valores de preservação cultural. Como essa lei vai atender a isso, né? Não é só manter aquelas alvenarias, aqueles telhados, aquela coisa. É como isso reflete na sociedade, como isso é o reflexo dessa sociedade. É isso que nós temos que preservar. E preservar com leis como essa também. É mais uma lei que pode ajudar a preservação deste país, preservação cultural deste país. Eu aqui achei estranho que eles falam em 5 anos para um caso, 10 anos para o outro caso. Não é? Eu estou falando da lei estadual. E eu acho que isso também, de uma certa maneira, é contemplado pelo artigo 1245 da minha época, o Código Civil brasileiro, que hoje é o artigo 618 do atual Código Civil, e que são 5 anos da responsabilidade que tem o profissional que executou a obra perante a sociedade. Tem que falar de tudo, não é? Mas 5 anos ele está liberado, 5 anos ele está. Eu acho que esses 5 anos aqui apareceram em função dessa antiga legislação do antigo Código Civil da década de 40 e que foi repetido no Código Civil atual, no artigo 618. Então, gente, eu acho que essas são as minhas observações.
Confesso que eu peguei isso há 2 ou 3 dias no máximo para fazer esse relato, mas eu gostaria de discutir